Olá, cidadãos do mundo, esta é uma mensagem de Anonymous. Eu venho apresentar a Operação Amazônia. A população da região amazônica sofre com violação dos direitos humanos e destruição da Amazônia em prol do lucro. Pessoas sofrem ameaças de morte, se reclamam pelos seus direitos e muitas estão sob proteção policial. Esta operação terá 3 fases, mas todas contínuas. A primeira fase é coletar informações sobre a Amazônia e sobre o que está acontecendo naquela região. Pedimos que todos busquem informações e saibam a verdade. A seguir, informações coletadas com pesquisa de nossa mente colmeia. Vemos uma chuva de informações sobre a usina hidroelétrica de Belo Monte sendo postadas em todas as mídias, sendo elas a favor ou contra a construção de Belo Monte. Não somos contra o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, mas somos contra a exploração de nossas riquezas nacionais. O Estado do Pará está passando por 2 discussões eminentes: a construção de Belo Monte e divisão do Estado em 3, porém neste momento vamos nos ater somente a Belo Monte. O atual projeto de Belo Monte foi apresentado pelo Ministério de Minas e Energia em 2002. Entretanto, Belo Monte não era considerado prioridade em discussões internas do governo federal sobre a abordagem de obras de infraestrutura no Plano Amazônia Sustentável. As conclusões feitas pela organização internacional Rivers foram que não se sabe os gastos que terão na construção da usina, os impactos geológicos, topológicos, também há dúvidas sobre a sua capacidade de produção energética. Nós não somos contra o desenvolvimento energético brasileiro, mas queremos saber a verdade por trás dessa construção. Durante muitos anos a usina de Belo Monte foi tratada como obra de segunda importância, mas é somente o Grupo Vale confirmar que a parceria de quase 40 anos se consolida com a transferência do controle de Paragominas, Alunorte, ao Brasicap, e a Vale passa a deter 22% das ações da Hidro. Ou seja, a empresa Vale, que foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso, está se tornando Norsk Hydroasa. Belo Monte não está sendo construída para beneficiar a indústria brasileira e o desenvolvimento econômico brasileiro, mas para atender a necessidade desta corporação que extrai os minérios, poluem, devastam e levam nossa riqueza para outros países. A usina hidroelétrica de Tucuruí, quando foi construída, tinha o mesmo discurso que Belo Monte, porém por mais de 20 anos, e em algumas localidades isso ainda acontece. O leão passa por cima das cidades do interior do Pará que a população vivia ou vive com geradores e lamparinas. A Albras e Alumar, controlada pela Alcoa Estados Unidos, consome por ano 11 bilhões de quilowatts. Isso equivale a 15% de toda a energia consumida pelas residências no mesmo período. Empresas como Albras e Alunorte consomem bilhões de quilowatts por hora. Se formos colocar em números a diferença entre consumidor comum e essas empresas, se consumidor comum pagaria por 1000 quilowatts por hora a quantia de R$5.400, enquanto estas empresas pagam apenas $10, aproximadamente R$20. Se estas empresas fossem pagar o mesmo valor que o consumidor residencial, elas pagariam 5 bilhões, 400 milhões reais, mas deveriam pagar 22 milhões de reais, e ainda sonegam esse valor ao governo. Junto com a construção de Belo Monte, temos os impactos humanos e ambientais. Sabemos que 1 milhão de pessoas foram expulsas de suas terras devido à construção de barragens. Isto corresponde a 300 mil famílias e que 70% das famílias não recebem nenhum tipo de indenização. As terras férteis diminuem e as águas ficam ácidas em regiões de usinas hidroelétricas. Esses dados são reais. Belo Monte está sendo pensada para atender às necessidades de uma multinacional e não para a produção da indústria nacional. Seu planejamento está sendo feito às pressas para início da ampliação da antiga Vale e atual Hidro. Ações dessas empresas já são conhecidas em todo o mundo. Elas chegam, devastam, exploram, degradam e vão embora pilhando as riquezas da nação. Somos contra Belo Monte, queremos que as opções energéticas sejam melhor planejadas e voltadas para o interesse das indústrias nacionais.
A população ribeirinha e indígena não vê a terra como uma posse, mas sim como parte delas. É ali que está sua história, suas lutas, seus mortos. Eles se sentem parte da terra, e ela é uma entidade sagrada que danifica a alma de todos que ali vivem. A conexão deles com a terra é uma conexão de vida. Separe as terras do povo e estarão tirando a própria vida. A natureza será danificada de maneira irreparável. Com a inundação daquela reserva ambiental, não haverá empregos para a população local, pois as empresas responsáveis preferem trazer população de fora do estado ou mesmo do Brasil, que já tem a capacitação do que educar a população local para o trabalho. O Plano 2015 prevê a construção de mais 494 grandes barragens. Segundo a Eletrobras, também existe um potencial que poderá vir a ser explorado em PCHS, pequenas centrais hidrelétricas, em torno de 942 novas barragens. Com tantas usinas, será devastada a outra metade da Amazônia, apenas para atender os interesses do capital internacional. Por fim, o caso de Belo Monte ressalta a necessidade de avanços no planejamento estratégico do setor elétrico. Deve contar com a participação efetiva da população, com a análise aprofundada de custos e benefícios sociais, econômicos e ambientais de investimentos alternativos, objetivando o aproveitamento de oportunidades de investimento público e privado com um mínimo de danos sociais e ambientais. Diversos relatórios apontam que o complexo hidrelétrico Belo Monte não está apto a ser financiado, por carecer de viabilidade econômica, social e ambiental, assim como do cumprimento de preceitos legais brasileiros e de convenções internacionais. Caso seja iniciada a sua construção, apesar de todas as irregularidades, os investidores se tornarão responsáveis solidariamente por todos os danos sociais e ambientais que vierem a ocorrer, com graves consequências financeiras, legais e de reputação. Nós somos Anonymous. Nós somos uma legião. Nós não esquecemos. Nós não perdoamos. Aguardem-nos.